Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos em nome da rede CETEPS, do Grupo Prime. Eu agradeço a confiança de vocês, agradeço a continuidade desse segundo encontro, né? Você que está nos assistindo essa aula online, você que vai assistir essa aula gravada, quem está nos prestigiando aqui também em sala, é um prazer estarmos aqui. Ontem nós tivemos o primeiro encontro, hoje é o segundo encontro, e amanhã está programada a nossa avaliação, que é uma avaliação muito tranquila, avaliação individual, né? E que a gente espera realmente pro forma, mas para avaliar como é que a gente conseguiu transmitir, né? E trocar experiência com vocês. Só fazer uns 3 minutos iniciais, fazer uma reconexão com a nossa aula de ontem, para a gente seguir o assunto. Então, ontem nós falamos muito desse novo consumidor, né? Que ele consome tanto canal físico como canal digital. Falamos também que mais de 60% dos negócios imobiliários hoje começam no meio digital. Falamos também que o nosso consumidor, o nosso cliente, nós temos que lembrar que nós também somos clientes depois do período pós-pandemia. Nós, além de estarmos consumindo, nós somos muito bem informados, nós temos acesso às informações, né? Esse consumidor, ele valoriza muito o que a rede está dizendo, o que a informação dos grupos estão dizendo a respeito de um produto, e cada vez mais global, ou seja, cada vez mais o nosso cliente ele tem acesso a todas as informações que estão circulando. É um cliente informado, social e que sabe muito bem valorizar o seu dinheiro, né? Aquele cliente que ele é decisor do seu poder de compra. Falamos também da lógica do marketing digital, que é você gerar conteúdo, gerar valor, e isso vai possibilitar nós criarmos um relacionamento com o nosso cliente, e tudo isso para gerar negócio, né? Vocês percebem que em nenhum momento nós estamos falando do marketing tradicional de vendas, mas a venda é consequência disso. Se eu crio conteúdo, se eu gero conteúdo para o meu cliente percebe que as minhas informações, as minhas postagens, os meus assuntos que eu divulgo na internet, no meio digital, tem um valor, eu começo a criar um bom relacionamento com ele. E se eu estou criando um relacionamento, né, eu influencio nos seus negócios. E ao influenciar negócios, eu estou gerando venda, que é o que nós queremos, é o que vocês querem, né? É gerar venda, gerar retorno financeiro para a imobiliária e principalmente para vocês. Podemos esquecer que esse é o objetivo que nós estamos aqui, que vocês estão investindo o tempo de vocês, e essa é a lógica do mundo capitalista. Pode existir outro mundo melhor, mas o mundo capitalista, com todas as suas mazelas, com as suas dificuldades, ainda é a melhor forma de gerar riqueza para as pessoas. Falamos também de alguns números, né? Que hoje nós somos mais de 90% de brasileiros conectados, tem quase mais de 200 milhões de brasileiros na internet. Os brasileiros são os internautas que mais passam tempo usando conectado diariamente, mais de 9 horas e quase 9 horas e 30 minutos. E deixa muito claro, né, a todo momento nas minhas provocações que eu vinha comentando com vocês, eu vinha instigando-os a investir aqueles famosos 20 minutos na busca de conhecimentos, né? Se a gente fizesse uma pesquisa aqui de todo mundo que está nos assistindo, quanto tiveram tempo hoje de parar e usar os seus 20 minutos para estudar? Não precisa nem responder. São provocações que a gente vem mostrando para vocês que a todo momento a gente precisa estar se qualificando. A todo momento a gente precisa estar atualizando. Por exemplo, eu preparei esse slide para a aula de ontem, hoje acordei mais cedo e percebi que eu precisava reconectar algumas coisas. Investi 40 minutos do meu tempo pesquisando, conversando com algumas pessoas da área, ouvindo, né, alguns colegas de vocês que estão aí no mercado, porque a gente precisa estar nessa conexão sempre. E isso o mundo digital nos força. Porque o marketing imobiliário, o mundo está mudando, mas especialmente o marketing imobiliário ele está mudando. E se a gente não se adaptar, nós ficaremos obsoletos. Se a gente olhar há milhões de anos atrás, os dinossauros reinavam e dominavam a Terra. Do nada eles foram extintos e sobreviveram outros animais que tiveram capacidade de se adaptar e sobreviver. Eu preciso
está ouvindo o que o mercado está dizendo, está olhando o que estão fazendo ao meu lado. Preciso ter essa capacidade de levantar um pouco e olhar para frente, né? Porque às vezes eu fico preso no meu dia a dia, na rotina, no processo de vender, de atender cliente, que eu acabo não tendo tempo de olhar para frente, vendo o que estão fazendo de diferente, o que está vindo de novo, o que meu cliente está me apontando, aonde eu quero estar em 2028, aonde eu quero estar em 2030. Parece que não, mas 2030 está bem aí. Então, se eu não parar para fazer essas análises, né, eu seguramente vou ser engolido pelo processo. Você lembra que eu comentei com vocês ontem que hoje, né, com a chegada muito forte da inteligência artificial, e hoje é uma realidade muito, muito presente nas nossas empresas, principalmente no mercado imobiliário, de cada 10 ocupações, de cada 10 empregos que a gente conhece hoje de nível mediano, de nível de graduação, né, de cada 10 empregos, nível médio, 6 serão extintas por conta da substituição da inteligência artificial. Então, será que a minha ocupação, será que a minha atividade, onde eu estou investindo tanto esforço, ela não vai ser substituída pela inteligência artificial? Eu preciso ter esse olhar para ver o que está acontecendo e aproveitar a onda a meu favor. Se a onda está indo para esse lado, eu tenho que ir junto, levantar a cabeça para sobreviver. Se eu for querer remar contra, com certeza eu vou perder minhas forças. Ou também, se eu não erguer e olhar o que está acontecendo de novo no mercado, novas tecnologias de fazer marketing está surgindo, de comunicar com o cliente, eu mesmo que eu estiver tentando remar a favor da corrente do mercado, eu com certeza vou ser engolido. Então, assim, o objetivo nosso enquanto escola é também fazer essas provocações. O papel do professor é isso. É apontar caminhos. É mostrar que sempre a gente precisa estar acompanhando e vendo o que está acontecendo de novidades. Bom, avançando, né? Fizemos essas rápidas conexões do que a gente falou tudo isso ontem, para a gente retomar a nossa caminhada no dia de hoje. Algumas considerações práticas na vida do corretor de imóveis, ou do técnico de transações imobiliárias, né? Eu gosto muito de usar essa figura porque o café hoje ele é um produto que está presente na nossa vida e é um produto que vem sofrendo uma valorização muito grande. Mas, por exemplo, se você pegar uma xícara de café, né, custaria hoje, e o café em grãos enquanto commodities, custaria aí 2 centavos de dólar, né? Se você transformar esse produto, industrializar e colocar numa embalagem para vender, você já ganha um valor maior. De 2 centavos passa para um real, como queiram, né? Agora, se ao invés de eu vender esse produto na prateleira, eu agregar um serviço, eu já tenho um valor maior. De 2 centavos para R$1, já chega numa xícara de café a R$3, R$3,50, que é o preço mediano no mercado. Agora, se eu quiser ousar no mercado imobiliário, se eu quiser, né, sair da média dos outros colegas que estão aí no mercado, e eu quiser me sobressair, né, e eu incorporar produtos diferentes, incorporar serviço diferente, incorporar mais entregas aos meus serviços de consultor, como consultor de negócios imobiliários, eu começo a vender uma experiência diferente para o cliente. Se eu vendo uma experiência diferente para o cliente, o produto que eu estou vendendo, o produto que eu estou vendendo, ele tem um valor. Vamos lá, estou desde cedo na luta, a garganta já. Então, se eu, ao invés de vender o serviço do café, eu agrego experiência, né? Agrego uma marca, agrego todo um valor que gere qualidade para o meu cliente, eu também consigo melhorar o meu preço. Ou seja, é o mesmo café, né? Eu fui agregando produto, serviço e experiência, e o cliente sabe que ele vai pagar aquele valor um pouco maior, porque ele vai receber um produto que tem um valor agregado por trás disso. Então pensa nisso. Fazer essa analogia do café também no mercado imobiliário. Se eu tenho um imóvel
Por exemplo, vou o imóvel para alugar. Mas se eu percebo que aquele imóvel, a fachada dele está um pouco estragada, ou se aquele imóvel precisa de uma melhoria, precisa de uma customizado, precisa de um incremento, às vezes é melhor eu orientar para o meu cliente uma pequena pintura, uma pequena reforma, cuidar, melhorar um pouco a parte arquitetônica. Eu consigo sair de um produto simples que custa e uma experiência de você tomar um café no Starbucks e você paga R$10 num copo de café ou R$40 nos aeroportos da vida, e a gente paga isso tranquilo porque tem toda uma história por trás disso. Então pense nisso, tá? Tudo isso é o marketing. Tudo isso é o marketing que está por detrás disso. Tudo isso são as experiências de comunicar, de incorporar valor que me possibilita, né, ter um maior retorno. Acho que os slides estão cortando um pouquinho esses slides, mas enfim, vamos lá. Né? Já falamos que tecnologia é igual onda, né? Ou você surfa na onda, ou você se afoga. Né? Por que todo momento o professor Carlos vem fazendo esses questionamentos? Né? Porque às vezes depois que eu estiver no mercado de trabalho, eu penso que aquilo que eu sei já me satisfaz. Aquilo que eu sei já me possibilita comunicar melhor para o meu cliente. Aquilo que eu sei, né, já serve de técnica para usar como estratégia de marketing. E o mundo é tão assim, urgente, tem tantas atribuições, que você acaba perdendo essa capacidade de olhar o que está acontecendo. E às vezes está surgindo uma onda nova, né, coisas que até eu domino, mas assim, se eu não consigo comunicar para o meu cliente, ele deixa de comprar um imóvel comigo e vai comprar do meu colega. Ou, às vezes, eu invisto tanto em gerar valor, gerar serviço para o meu cliente, mas se eu deixei de atender, se eu deixei de dar uma resposta numa rede social que ele me mandou informação sobre o imóvel que ele viu, né? E lembrando, os nossos clientes cada vez mais querem respostas com urgência, com rapidez. Eu deixei de atender esse cliente, deixei de prestar uma devida informação, eu já perdi o cliente. Então isso também faz parte de cuidado de estratégia de marketing. Pessoal, eu vou interromper a aula só um pouquinho, que os slides estão com probleminha, eles estão saindo cortados. Bom, não sei, algum problema de configuração, né? Mas você já ouviu falar, quem está assistindo de casa não está com problema, porque os slides, a apresentação está tranquila. Já ouviu falar de reputação? Né? Rodrigo, vamos interromper a aula 2 minutinhos, tá saindo cortado aqui, ó. A gente consegue dar uma reorganizada rapidinho? Tá. Então, enquanto o Rodrigo dá uma mão, a gente vai continuando. Estamos falando de reputação digital. O que é reputação digital? Né? Reputação digital é que as outras pessoas falam sobre nós ou sobre a nossa empresa. O que as redes sociais estão falando a nosso respeito? E lembrando, mesmo que nós não estejamos muito fortemente numa rede social, as redes sociais têm informações a nosso respeito. Então isso é reputação. Eu também preciso parar para dar uma olhada, né, para entender o que está acontecendo, o que estão pensando. Obrigado, pessoal. E assim, aula híbrido, online, a gente pare e reconsidere e vamos em frente. A tecnologia, às vezes, ela tenta, né, nos derrubar, mas a gente tem profissionais do lado que nos ajudam. Obrigado, Rodrigo. Bom, retomando, a gente
Ontem eu abordei a questão do planejamento, mas eu sempre gosto de, né, como forma de vocês memorizarem, eu vou e volto no assunto, que são as técnicas chamadas técnicas de mnemônica, e você vai começar a gravar. Ontem nós falamos de planejamento, eu trouxe uma ferramenta, a sugestão do 5W2H, né? E eu lembro que eu tinha falado com vocês a questão de pesquisa, ou seja, eu preciso estar acompanhando o que tem de diagnóstico aí do mercado, o que os meus clientes estão falando, o que os meus clientes estão apontando que eles querem de inovações no mercado imobiliário, né? Ou do que os clientes, ou do que os especialistas estão falando que virão de tendências no mercado imobiliário. Ou seja, eu preciso estar atento para isso. E aí, a melhor forma de eu saber isso é acompanhar. Eu estar acompanhando, por exemplo, um conselho de corretores. Eu estar acompanhando, por exemplo, o que o sindicato das empresas imobiliárias de Mato Grosso está divulgando de pesquisa. Tudo isso são informações que nós temos disponíveis e estão aptas para vocês. Eu preciso estar acompanhando como é que os meus concorrentes estão se portando nas redes digitais. Né? O que eles estão lançando de novidade, de mercado e de produto? E quem são as pessoas que hoje são os melhores influenciadores do mercado imobiliário? O que eles estão falando? Né? O que eles estão sinalizando? O que eles estão dizendo, que muitas vezes não é verdade, mas eu, por ser um profissional da área e ter formação, mas como eu não vou para uma mídia, de uma rede digital falar, eu me sujeito a quem não tem experiência falar. Então esse é o desafio que a gente faz para todos os profissionais. Todos nós temos capacidade de ter uma rede e falar de mercado. Né? Gerar informação e gerar relevância. Olha a experiência lá da xícara de café. Eu deixo de ser uma commodity e me torno uma experiência. E à medida que eu me torno experiência, eu sou referência no mercado. Preciso me planejar, né? Como é que eu vou construir a minha marca? Como é que eu vou construir o meu negócio? Como é que eu vou ficar mais conhecido? Claro, tudo isso para vender. A gente não pode esquecer que o objetivo nosso é vender. O objetivo de vocês é vender, gerar riquezas para a imobiliária que vocês estão, gerar riquezas para o cliente, mas também gerar retorno para vocês. Essa é a lógica do mundo. Né? Então a gente precisa, nesse planejamento de como é que eu vou usar o marketing a meu favor, eu não posso esquecer isso aqui. Eu preciso criar valor, criar relevância, né? Construir um relacionamento com o meu cliente, mas qual que é o objetivo disso? É gerar negócio. Tá? E principalmente eu preciso também, quando eu estou acompanhando o meio digital, né, tendências. O que mais as pessoas hoje, o que mais esse novo cliente do mercado imobiliário, ele gosta de ouvir, gosta de ver na hora de assistir de ver uma informação sobre o imóvel, né? Por mais que nós estamos no meio digital, as pesquisas apontam que ainda as pessoas gostam de se enxergar no outro. Ou seja, o usuário, o cliente do mercado imobiliário, ele começa a buscar conteúdo real. Ele começa a buscar, ele quer saber de pessoas. Por exemplo, de pessoas que compraram um imóvel com você. De pessoas que estão buscando comprar um imóvel, vivenciaram a experiência e hoje são referências. Então é uma boa dica também para você começar a fazer suas postagens. Essa é uma outra forma de você gerar uma sensibilidade, gerar um interesse no cliente. Por mais que o meio digital nos afaste, mas o cliente ele gosta de se enxergar e quando ele se enxerga no outro que está comunicando, isso começa a gerar uma empatia. Né? Voltando na questão de por que investimos no mercado de mídia digital. Né? Cada vez mais as conversas digitais elas vão tomando espaço do mundo real. Cada vez mais as pessoas estão no meio, mas as pessoas não estão presentes no meio. Né? Ou seja, cada vez mais, se você olhar aqui,
acho que 8 ou 9 de cada 10 pessoas estão se comunicando de forma digital. E esse comunicar de forma digital, né, me possibilita também, para eu, enquanto profissional, me inserir. Lembra que a gente está falando desde ontem para cá, dessa mudança nova, desse novo perfil do consumidor. Né? Por quê? As pessoas estão indo para as redes sociais, as pessoas estão presentes nas redes sociais e acaba gerando conteúdo e acaba buscando informação. E se eu estou numa rede social, em 3, 4 redes sociais, divulgando o meu produto, divulgando os meus serviços de profissional do mercado imobiliário, eu tenho muito mais chance, por exemplo, de ser encontrado. Por exemplo, cada um de nós aqui deve estar no mínimo em 10 grupos de contatos do WhatsApp. Será que vocês já começaram a falar com seus contatos da igreja, da família, de amigos, do bairro, do condomínio, da empresa, não sei. Tem uma pesquisa que aponta que o brasileiro ele tem em média de 8 a 10 grupos ele participa. Será que você já começou a falar para essas pessoas que você está, né, investindo o seu tempo, investindo a sua qualificação num curso de corretor de imóvel e você está se tornando apto para dar uma consultoria para ele? Dá uma pensada, às vezes a gente fica pensando em comunicar com quem está lá fora e eu tenho todo o mercado que está do meu lado e que eu acabo não falando com essas pessoas. Então vale a pena também a gente fazer esse investimento. Né? Bom, que principais canais que a gente poderia trazer para montar para vocês? Eu disse que nós temos aí cerca de, no mínimo, 15, 20 canais, né, no Brasil e no mundo todo. Nós trouxemos os principais canais. São os principais canais em termos de abrangência, em termos de amplitude, em termos de alcance, mas principalmente também em termos de ou você usar de forma gratuita ou você usar como uma mídia paga, mas com investimento um pouco menor. Né? Por exemplo, né, as principais redes sociais. Facebook, LinkedIn, Instagram, né? Por exemplo, vamos começar e vamos falar um pouquinho rapidamente sobre todas elas. O Facebook é uma das redes sociais mais antigas. Mas esse mais antigo, entre aspas, ele é de 2004. Então, assim, às vezes a gente acha que ela já é tão antiga, mas ela acabou de fazer 20 anos agora. Né? E é uma rede que tem quase 120 milhões de usuários. Então, às vezes, a gente começa a ouvir os jovens da geração Z que começam a apontar o Face está superado. Olha, mas se está superado com 120 milhões de usuários no país, né, é mais de 52% dos brasileiros ainda tem uma página. Então, assim, vale a pena eu ainda manter uma página de relacionamento como referência de mercado imobiliário no Facebook. Por quê? Porque se eu entro no Facebook para fazer uma postagem, né, ou hoje não, hoje já acontece mais o contrário. Eu entro no Instagram, faço uma postagem e ele já me remete para o Facebook. Por quê? Porque a própria Meta, que é a empresa dona do Facebook e do Instagram, ele começou a perceber isso. Né? Veja bem como é que os estudiosos vão se adaptando. Depois o Instagram, ele surgiu mais recentemente, mas ele hoje é das principais ferramentas de você fazer divulgação. É uma ferramenta mais interativa, é uma ferramenta mais fácil de acesso, é uma ferramenta que tem uma N possibilidades e tem mais de 140 milhões de usuários. Né? E o Instagram ele tem ferramentas mais robustas que me possibilitam. Mas se eu for, por exemplo, fazer uma única postagem, eu já consigo postar tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, assim, e dizem, né, os estudiosos, o pessoal que estuda muito fortemente o poder das redes sociais, que tanto o Instagram como o Facebook, em 5 anos eles já estarão superados. Né? Ou seja,
A gente precisa estar acompanhando para ver o que vai acontecer. Mas ele tem uma série de atributos. Uma outra rede que está se reinventando é o antigo Twitter, hoje é a atual X, ou X, como queiram dizer, né? É uma rede que tem ainda uma amplitude muito pouca no Brasil, mas é uma rede que ela foi comprada pelo Elon Musk, que é uma pessoa, ele é simplesmente a pessoa mais rica do mundo, e ele vem dando uma nova roupagem. Então, assim, vale a pena também você dar uma olhada, né? Se você quiser criar relevância, fazer postagem de textos curtos e criar uma relevância enquanto referência no mercado imobiliário, é outra rede que vale a pena. É uma rede hoje que tem mais de 30 milhões de usuários. É uma das redes que mais vem crescendo no país. Qual que é outra rede? Né? Essa é uma rede recente também que pertence ao grupo Meta, o Threads. Ela foi lançada ano passado e ela, se você olhar como é que o mundo, né? Às vezes o mundo capitalista ele se reinventa ou ele adapta o que está acontecendo de bom. Essa rede aqui, se você olhar, ela é a cópia literal do Twitter. É uma rede que, quando ela foi lançada em julho do ano passado, em um único dia, né, ela teve mais de 10 milhões de downloads só no Brasil para instalar o aplicativo de celular. Agora, é uma rede, por exemplo, que se você entrar, né, criar uma página, ela vai estar linkada com o Instagram e com o Facebook. E se você quiser excluí-la, você vai excluir e vai excluir o Instagram e o Facebook. Claro, o capitalista também ele não é bobo, né? O WhatsApp é uma das redes mais conhecidas, né? Basicamente, nós temos aí, mais de 90% dos brasileiros estão presentes, usam como meio de comunicação, e é uma rede que vem mudando. Por exemplo, hoje a gente pode até, né, transferir dinheiro, por exemplo, como se fosse usar um aplicativo de transferência de dinheiro, via WhatsApp. Então, assim, é uma ferramenta que é a mais prática de comunicação rápida do corretor de imóveis com o seu cliente. Agora, é uma ferramenta também que eu preciso ter cuidado. Se eu estou em contato, né, se eu divulgo meus contatos para o meu cliente e ele entra e me manda informação, pedindo informação sobre, por exemplo, o imóvel que eu estou vendendo, que eu estou alugando, eu preciso ter capacidade de tempo para atendê-lo. Lembra que eu comentei com vocês ontem que, às vezes, olha, se vocês quiserem me ligar, às vezes eu não consigo atender uma ligação, mas se você me mandar uma mensagem, eu prometo que rapidamente eu respondo, porque a gente já chega para trabalhar, você já liga as duas telas do computador e já abre uma janelinha ali do WhatsApp, porque é a forma de comunicação que a gente tem. É a forma de comunicação que o corretor de imóvel pode estar dando um suporte e dando uma resposta para o seu cliente. Falamos também do LinkedIn, né, que é uma rede que tem quase 70 milhões de usuários no Brasil. Agora, é uma rede que tem um olhar um pouco diferente. Ela é um ambiente para encontrar realmente clientes. Diferente do Instagram, onde você vai ver postagens de negócio, mas também você vai ver postagens pessoais, de vida, de assuntos diversos. O LinkedIn não. O LinkedIn já foi criado com um perfil basicamente profissional. Então, por exemplo, hoje você consegue contratar pessoas pelo LinkedIn. Eu já tive a oportunidade de prestar consultoria para uma empresa de fora, onde eu não os conheci pessoalmente. Eles me chegaram através do meu serviço no LinkedIn, trocamos conversa, fizemos uma reunião via Meet, conversamos via Meet, criamos planilha eletrônica, assinamos o contrato digital, prestei conta para eles, é uma empresa do Rio Grande do Sul, eu nunca estive lá, não os conheço pessoalmente, mas tudo isso via LinkedIn. Tem o YouTube, né, que no Brasil tem mais de 145 milhões de usuários, e lembrando que o YouTube é a ferramenta que mais de 70% dos clientes, quando eles vão buscar informação sobre mercado imobiliário, eles começam a buscar informação aqui.
Por exemplo, o YouTube é uma rede que no mundo todo, em 2024, 80% de todos os vídeos que foram, né, divulgados no mundo foram via YouTube. Por isso que surgiu essa rede nova, né, uma rede mais recente, que é o TikTok, porque ela veio também nessa pegada de vídeos, né, com um olhar um pouco mais para a geração Z, e rapidamente ela já alcançou mais de 100 milhões de usuários no Brasil, e eles perceberam que é uma ferramenta que está se readaptando e é uma ferramenta que está investindo muito forte como um espaço de fazer negócio. Tem uma outra ferramenta, né, que de cada oito pessoas do mundo, uma faz parte dela. Ou seja, nós somos 8 bilhões de habitantes, 1 bilhão de usuários usam essa ferramenta TikTok. Então, assim, é outro caminho, é outro olhar. Por exemplo, no último ano, eu não conhecia muito fortemente a ferramenta. O que eu fiz? Fui lá, comecei a estudar, pedi ajuda dos universitários para me ajudar com mais rapidez. É verdade, a gente não sabe. A gente tem que bater na porta, me ajuda aqui, me apoia aqui. Eu estou estudando e estou começando a investir. Porque vale a pena. É outro nicho também disponível para vocês. O Telegram é uma rede que não tem tanta ainda relevância no Brasil, mas é uma rede alternativa para o WhatsApp. É uma rede que tem mais de 50 milhões de usuários. Ou seja, em linhas gerais, essas são as principais redes sociais, né? Não quer dizer que vai se encerrar por aqui. Mas se você pegar dessas 6, 7 e você tiver condições de estar pelo menos em 3, você já está começando a criar diferença, né, no mercado imobiliário. E aqui é só uma curiosidade, né? Questão de horários de postagem. Tem toda uma... por exemplo, se quiser postar no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, né? São pesquisas que o próprio Google aponta e já vai direcionando para que você tenha mais relevância e que a sua postagem consiga alcançar mais as pessoas que você tem interesse. Que dicas que a gente poderia falar para na hora de nós escolhermos a rede social? Eu volto a dizer, né? Essa aula é uma aula de nivelamento. Então, às vezes, muitos de vocês já estão com o pé, estão atuando muito fortemente no mercado imobiliário, no mercado digital. Mas muitos dos colegas também a gente percebe que não tem tanto conhecimento. Por isso que a gente traz esses nivelamentos né? Por exemplo, eu vou entrar numa rede. O que eu vou analisar? Preciso olhar onde que o meu concorrente está. Onde que o meu colega... O que o meu colega está postando no Instagram dele? Como é que ele está usando a criatividade para gravar um vídeo usando um simples celular Android, né? Mas ele cria alguns efeitos, ele tem um linguajar diferente, ele tem uma forma de se comunicar e ele tem um engajamento maior. Eu preciso estar olhando, preciso estar vendo o que está acontecendo, né? Eu preciso também avaliar a audiência dos concorrentes, né? Aonde que o meu concorrente, aonde que as pesquisas apontam que os meus clientes vão mais para interagir com o meu concorrente, né? Aonde que está indo mais a tendência de consumo do mercado digital? E participar de comunidade. Agora, aonde que eu vou descobrir isso? É pesquisando. Se a gente fizer uma pesquisa, aí você tem um monte de informações de pesquisas atualizadas, onde os próprios consumidores do mercado imobiliário, né, estão dizendo como é que eles usam, quais as ferramentas, quais as formas que eles querem se comunicar. É por isso que eu preciso estar olhando o que o mercado tem de informação. Hoje, né, a internet tem muita informação disponível. Então, assim, não é desculpa para o profissional não se reciclar e não se aprimorar. Só para deixar
eu sempre gosto de deixando alguns questionamentos, né, para vocês irem pensando ao longo dos dias. Como é que eu estou utilizando as mídias sociais na minha empresa ou na minha vida? Porque mesmo se eu não tiver uma empresa, se eu estiver trabalhando como autônomo, mas eu também sou a minha empresa. Como é que eu estou utilizando? Né? Será que eu preciso rever? Será que eu estou acompanhando os meus concorrentes? E que dificuldade que eu tenho que eu preciso superar? Olha, se eu percebo que eu tenho uma dificuldade, eu não posso ficar imóvel. Eu preciso ir atrás de quem vai me ajudar. E às vezes esse ir atrás é até procurar um colega de sala. Olha, como é que você está usando? Como é que você consegue fazer esse vídeo? Uma coisa que nós profissionais não podemos ter é vergonha e humildade de bater na porta. Dizer, olha, você pode me ajudar? Olha, eu não tenho condição de te pagar, não. Me dá uma dica. Por quê? O bom profissional, principalmente o profissional do mercado imobiliário, ele não pode atuar sozinho, ele sempre tem que atuar em rede. E esse atuar em rede é atuar, inclusive, com os colegas. Porque se eu tenho um imóvel, tenho uma fazenda lá em Dom Aquino para vender, eu já estou com ela há 3, 4 meses, eu não consigo vender. Né? Será que não é mais fácil eu abrir uma parceria com mais 2, 3 colegas, fazer uma divulgação, né? Fazer um combinado e dividir comissão? É melhor dividir comissão do que você achar que vai ganhar sozinho e está aí, ó, esperando. Essa é a lógica do mundo, gente. Não adianta a gente achar que nós vamos sobreviver sozinhos. Então a dica de hoje é: sobrevivência é atuar em rede. Então já falamos das vantagens de investir nas mídias, né, que traz visibilidade do negócio, possibilita maior alcance. Você possibilita criar uma melhor experiência para o cliente. Vocês percebem que eu sempre venho falando de você criar relevância e experiência para o cliente. Por quê? Porque é isso que o novo cliente, esse neoconsumidor do mercado imobiliário, ele quer. Né? Ele não quer simplesmente ter a opção de comprar um imóvel. Ele quer entender que aquele imóvel vai trazer toda uma relevância de satisfação, de qualidade, né? De propiciar uma melhor qualidade de vida para ele, para a família, para o seu negócio, possibilitar um investimento melhor. E como é que eu vou mostrar isso, a melhor experiência para o meu cliente? É sabendo comunicar, é sabendo divulgar para ele, né, que o imóvel que eu tenho, que se ele comprar de mim, ele vai receber a melhor consultoria para comprar aquele imóvel. Aquele olhar, aquela vivência que a gente tinha de muito tempo atrás, né, de que o profissional do mercado, o corretor de imóvel, tinha aquela tendência de querer ganhar em cima do cliente, isso não existe mais. Isso não pode existir mais. Né? Porque, infelizmente, vocês sabem que essa é a imagem que tinha de alguns profissionais há um bom tempo atrás. Por isso que a gente sempre, em sala de aula, bate nisso. Não adianta eu querer achar que, que Deus é 10 e eu sou 1000, que o cliente sabe muito mais do que eu. O cliente ele tem muito mais informação. Aqui algumas ferramentas que eu vou sempre deixo nos slides, né, para você. Ferramenta de gerenciamento, ferramenta de montar site, de tirar de foto, ou seja, algumas dicas, né, que vale a pena depois dar uma pesquisada. E a gente vai aproveitar esses últimos 20, 30 slides aí finais para falar um pouco de tendência, ou seja, falamos da parte teórica, falamos de ontem, falamos de rede, né, falamos da importância do marketing, a gente vai falar um pouco do que está acontecendo agora, do que pode vir, o que os estudiosos apontam, que virá de inovação no mercado imobiliário, que eu possa também, né, avaliar e estruturar a minha forma de trabalhar. Por exemplo, a coisa que a gente vem falando muito, a forte presença no digital. Você lembra que eu comentei ontem que hoje mais de 60% dos negócios imobiliários começam no digital e até 2030, 2032, né,
Os especialistas apontam que 90% das pessoas irão fazer negócio no meio digital. Então, assim, se eu não tenho tanta presença, se eu não domino tanto o meio digital, gente, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É ir no meio digital. É aquilo que eu disse. Pegar a ajuda de quem entende. É entrar no YouTube aí e começar a ver uns vídeos. É começar a ouvir os especialistas. Ou se eu tiver dinheiro, pago um curso. Contrata alguém para me dar uma consultoria. Mas assim, é o caminho. E hoje é basicamente o melhor caminho que nós temos. Outra tendência, a gente percebe que dos últimos 5 anos está vindo uma tendência muito forte de aumentar a regulamentação com relação à legislação no mercado imobiliário. Então, cada vez mais, né, o Conselho Regional ele está sendo cada vez mais atuante. O próprio Congresso Nacional tem no mínimo 3 ou 4 projetos de leis que está cada vez mais regulamentando a atuação de vocês, e isso é importante. Porque se eu tenho uma legislação forte, se eu trabalho de acordo com a lei, se aquele meu colega não está seguindo a lei, ele pode até ganhar dinheiro, mas daqui a uns dias ele está fora do mercado. Né? Por quê? Porque o cliente, ele percebe quando o profissional está sendo ético, está sendo correto com ele, ou quando o profissional está querendo tirar vantagem em cima dele. Isso aí hoje é lógica do mercado. E o meio digital facilita isso muito fortemente. Outra tendência muito forte, campanhas de marketing impactantes. Né? Mesmo, né, e aqui tem um outro fenômeno, o cliente ele não quer mais aqueles vídeos de longa duração. A gente vai assistir um vídeo, se ele passar de 1 minuto, você fala, já cansou. Então, campanhas de curta duração, mas campanhas impactantes, ou seja, campanhas onde o meu cliente se identifica com aquela mensagem e se identifica também com aquele personagem que eu estou mostrando para ele. E principalmente adaptar ao consumidor. Né? Esse consumidor que é cada vez mais bem informado, esse consumidor que tem uma presença muito forte em rede social, esse consumidor que é global, esse consumidor que está consumindo todo o tempo e principalmente eu preciso me adaptar a esse consumidor que cada vez mais é ansioso de querer uma informação, ou quando ele entra no meu site e ele vê que as postagens que eu fiz no meu site, ele entrou semana passada e ele viu, não tem coisa pior do que o jornal de ontem. Então, tudo isso também a gente precisa estar atento para isso. Outra tendência, cada vez mais a tecnologia emergente. Né? Cada vez mais a tecnologia, a IA, o mundo da realidade virtual, ele vai estar presente no mercado imobiliário. Né? A inteligência artificial, se por um lado ele vem suprindo algumas ocupações, por outro lado ele vem facilitando, por exemplo, eu criar um vídeo. Eu posso criar hoje a gente consegue criar um vídeo usando a IA. Você faz um prompt, escreve um pequeno texto, usa ali o ChatGPT ou o Gemini, começa a formatar e você pega uma outra ferramenta de criar vídeo e fala, cria um vídeo, cria um personagem usando esse prompt. É possível. Ou seja, a tecnologia está emergente. Onde eu citei a questão da plataforma Metaverso, que é uma das plataformas que mais está atuando de realidade virtual dentro do mercado imobiliário. E por fim, as redes sociais estão cada vez mais ocupando um espaço de divulgação, de criar valor, de criar marca, de criar referência, mas também ocupando um espaço, se aonde eu, enquanto profissional, eu fizer uma postagem, ou eu fizer alguma coisa que a minha rede julga que eu estou fora da curva, também acontecem os famosos cancelamentos. A gente precisa também ter muito cuidado com alguns posicionamentos. Alguns posicionamentos que eu tomo
né, político, pessoal, que hoje questão de racismo, ou seja, tem um monte de ismo na vida que as pessoas estão muito sensíveis. Tudo isso a gente precisa ter muito cuidado enquanto profissional. Porque você pode levar aí 5 anos para construir uma imagem e uma simples postagem de 10 segundos, você perde essa imagem. Bom, já falamos sempre, né, para ter sucesso é importante acompanhar essas tendências e inovações. E a questão da sustentabilidade, né? A indústria da construção civil no Brasil, ela demorou um pouco mais a enxergar que a questão da sustentabilidade, né, é um fator importante para o seu negócio. Até 20 anos atrás, por exemplo, 20 anos, a gente que estuda economia, 20 anos num processo econômico não é nada. Até 20 anos atrás, por exemplo, né, 30% da despesa de um imóvel era a perda que eu tinha na hora de construir. E hoje, o meu cliente começa a me cobrar. O meu cliente começa a me cobrar, por exemplo, né, qual é a pegada de sustentabilidade que esse imóvel que eu estou vendendo tem. Esse imóvel que eu estou ofertando, ele tem um espaço para coleta seletiva? Para reutilização de água? Esse imóvel que eu estou vendendo tem, por exemplo, um espaço verde? Ou esse imóvel que eu estou vendendo, estou locando, né, ele está perto, por exemplo, de espaços, né, de naturais onde meu cliente possa fazer caminhada, possa fazer uma jornada de ecologia? Tudo isso é cobrança desse novo cliente, tudo isso é tendência que está aumentando. Por exemplo, será que esse condomínio que eu estou vendendo, ele tem opções, ou ele já vem adaptado para a implantação de uma usina fotovoltaica para gerar energia usando o sol? A gente olhar, nos últimos 10 anos, foi o segmento que mais avançou, foi o segmento de venda de placas solares. Ou seja, o cliente está nos cobrando isso. O cliente está apontando, olha, eu quero ir por esse caminho. Então, se eu percebo isso, eu preciso estar acompanhando. Por exemplo, outra tendência. Cada vez mais, né, os imóveis que estão sendo lançados de classe A, B, e alguns de classe C, né, aquela antiga churrasqueira que era meio lá no canto da casa, hoje ela é o famoso espaço gourmet. Né? Eu trouxe a churrasqueira para o centro da minha cozinha, onde eu recebo as pessoas, né? A minha cozinha, uma cozinha, espaço gourmet, e onde eu recebo as pessoas e convivo com as pessoas. Isso é tendência do mercado imobiliário. Né? Casas inteligentes. Hoje, a inteligência artificial, a popularização da internet, né? Os mais de 97% dos brasileiros que têm acesso à internet usando um simples chip, possibilita você automatizar coisas básicas da sua casa que há 20, 30 anos atrás era inimaginável. Você tenta imaginar daqui a 10 anos a possibilidade que a gente não terá, por exemplo, né, de usar a internet a nosso favor. Se hoje você já consegue, a longa distância, ligar o ar-condicionado, coisa básica, apagar e desligar as luzes, aquecer a piscina. Isso são tendências que cada vez mais estão sendo incorporadas ao mercado imobiliário. E principalmente a automação, que faz parte da casa inteligente, faz parte dessa ligação com a internet das coisas. Né? Cada vez mais a automação ela vai estar presente. Cada vez mais os clientes, somente os clientes da geração X e Z, ele quer, né, que eu vá ofertar para ele um imóvel que tem esses requisitos. Uma outra tendência, né? Por exemplo, aqui em Cuiabá a gente já tem aí lançamentos de 2 bairros totalmente planejados, ou seja, os condomínios complexos,
onde eu posso viver uma experiência de uma vida integrada. Eu trabalho, moro, tenho lazer, tenho diversão, tenho médico, tenho supermercado, tudo ali no entorno do meu bairro. Por exemplo, até 5 anos atrás, isso era uma tendência que a gente não ouvia muito falar em Cuiabá. Hoje a gente tem 2 bairros que estão sendo lançados aqui. Se você vai nos grandes centros, né, os condomínios, que, claro, tudo isso tem um investimento agregado. Mas os novos condomínios, eles já oportunizam isso para o cliente, né? E no mercado imobiliário essa é uma tendência muito forte, né, por condomínios complexos, onde ou condomínios horizontais, o próprio condomínio vertical também, a gente percebe que as torres interligadas, você trabalha, você, né, tem lazer, você tem médico, você tem uma série de serviços, ou seja, você basicamente não se desconecta daquela sua realidade, porque cada vez mais o cliente ele não quer. Nós estávamos conversando ontem aqui, você marcava uma reunião há 5 anos atrás, daqui a 15 minutos estou aí. Hoje é no mínimo 45 minutos para você se deslocar de um ponto a outro aqui em Cuiabá. É tendência do mundo. Eu sempre vou e volto, sempre faço as minhas provocações. A gente precisa parar para pensar, a gente precisa, né? Essas provocações é para ficar, como diz o bom baiano, ruminando na nossa cabeça, no bom sentido. Por que os nossos clientes comprariam de nós ao invés de comprar de outra imobiliária? Eu preciso sempre responder isso. Não, meu cliente está comprando de mim por isso, por isso, por isso. Ou pior, o meu cliente está deixando de comprar de mim, comprando o mesmo imóvel do meu colega, por que será? A gente precisa fazer esse olhar. Nós precisamos parar para fazer essas autoanálises, porque senão, né, não adianta nada fazer todo o meu esforço de comunicar, de ter estratégia de venda, de divulgar o meu produto, se eu não estou conseguindo aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero, o que é? Gerar negócio, gerar retorno. Resumindo, né, a gente vai rapidamente do que a gente falou tudo isso nesses 2 encontros. O marketing digital ele não tem limite. Isso está muito claro na nossa cabeça. O marketing digital ele não tem limite, né? Mas o marketing digital também me possibilita eu fazer a minha prospecção de forma direcionada. Eu quero que esse meu post ele atinja tais e tais nichos de consumidores. Eu consigo fazer isso, né? E eu consigo também avaliar isso. Eu tenho facilidade na criação. E facilidade na criação é aquela possibilidade de você mesmo fazer um vídeo. De você mesmo usar uma ferramenta que está disponível aí e criar uma postagem para divulgar um imóvel. Você foi, tirou uma foto, a foto ficou bacana, ficou bem apresentável, você cuidou da iluminação, né? Ou você fez um vídeo aí bem feito, com bastante, muita forma de comunicar, e você vai usar isso. Porque, claro, se você puder contratar alguém para te prestar serviço, ótimo. A gente sabe que não é a realidade da maioria dos profissionais do mercado. Somente dos profissionais que estão agora indo para o mercado. A gente aprende a fazer sozinho. A gente aprende na raça, aprende ouvindo quem está à frente. Então eu preciso, né, com apenas um computador ou com apenas um celular, uma conexão com a internet, eu consigo entrar, consigo ir. Agora, eu preciso ter o bom senso também, né? Eu fiz um vídeo, fiz um post, antes de eu fazer o upload, jogar isso para o ar, mostra para alguém, né? Às vezes a gente pensa que está fazendo melhor, mas pode ter um erro de português, pode ter um erro de digitação, pode ser um vídeo que eu falo e não disse nada. E vocês sabem, né? O cliente, quando a gente está falando numa negociação,
Se eu falar mais do que 3 ou 4 atributos num vídeo de 1 minuto, de 40 segundos, a capacidade sensorial nossa começa a perder absorção. Isso é típico de nós que estamos no meio digital. A gente acaba, assim, eu preciso também até ter cuidado na forma de comunicar. E principalmente, né, o grande diferencial que eu vejo no meio digital é a flexibilidade em orçamento. Né? Eu posso ter um orçamento de 1 milhão, mas posso ter um orçamento de R$200. Eu também, com R$200, eu começo a fazer postagem na internet. Eu começo a instigar meu cliente. Coisa que no marketing tradicional é difícil. Um outdoor, um spot de rádio, mesmo um spot, mesmo uma gravação com um carro de som, tem um valor maior. Ou um VT de TV, por exemplo, tem um preço diferenciado. E principalmente facilita o monitoramento. Né? Porque eu preciso também monitorar. Será que aquilo que eu estou buscando alcançar, mesmo se eu investir R$200, mas será que eu estou sendo assertivo em comunicar com aquele nicho de cliente que eu quero? A gente precisa também ter essa preocupação de fazer esse monitoramento. Pessoal, tranquilo até aqui? Assim, só para a gente lembrar, esse resumo e, resumidamente, no meio digital, usando o marketing imobiliário, sempre nós profissionais seremos marca, porque eu vou ser sempre comparado com uma marca, né, daquilo que eu vendo, ou eu sempre vou ser olhado como um produto. Eu, profissional, sou uma marca que representa o imobiliário, eu represento, né, um produto, e por fim, ou eu sou marca, ou eu sou produto, ou sou empresa. Mas às vezes o mundo digital ele não possibilita mais ter essa diferenciação. Por isso que eu sempre falo, o profissional precisa ter cuidado na hora de fazer as suas postagens, porque o cliente não quer saber se eu estou postando no meu Instagram particular ou se eu estou postando no meu Instagram profissional. O mundo digital não tem mais essa diferenciação. Né? E por fim, né, ter sempre muito claro que influência digital é a habilidade que eu tenho de causar efeito, mudar comportamento e gerar resultado em alguém. Então, por isso, que eu digo isso? Eu preciso ter muito cuidado na hora, por exemplo, de fazer um vídeo, de fazer um post, né, de divulgar algum produto meu na rede social. Primeiro eu tenho que sempre procurar, será que eu compraria esse imóvel que estou querendo vender? A gente precisa ter essa análise crítica. Porque senão eu não consigo influenciar pessoas, eu não consigo influenciar digitalmente ninguém. Né? Agora, por mais que o meio digital está aí, por mais que 90% dos negócios serão no meio digital, não sei o que e tal, eu nunca posso esquecer que por detrás de uma mídia, por detrás de um vídeo, por detrás de uma postagem, eu preciso ser humano. Por quê? Quem vai ser impactado pela campanha que eu estou fazendo, quem vai ser impactado pela comunicação que eu estou fazendo, tem outro ser humano, que também tem sensibilidade, que também está sendo bombardeado diariamente por informações de mídias, que às vezes não tem nem paciência mais de receber propaganda diária. A gente precisa ter esse bom senso, porque senão às vezes o mundo digital ele criou uma barreira. O mundo digital ele nos afastou um pouco das pessoas. E se eu começar, por exemplo, a mandar todo dia uma postagem para os meus clientes, meus relacionados, desculpa, as pessoas com as quais eu me relaciono, eu acabo sendo aquela pessoa chata. O mundo digital também é isso. Vai falar, já vem aquela pessoa de novo mandando sobre imóvel.
Já falei com ela semana passada e toda semana ela me manda 3, 4. Pô, a gente também tem esse cuidado, né? Por quê? Sempre, né, é bom, eu gosto de frisar, sempre por trás de toda marca tem um ser humano também, que precisa ser respeitado. Pessoal, alguma dúvida, né? Eu, de minha parte, eu já estou encerrando por aqui do compromisso que a gente tinha, né, de trazer esses 2 encontros sobre marca. Vou ficar um pouco mais aqui, se alguém quiser conversar, tiver alguma dúvida. E eu gostaria que vocês lembrassem, quando vocês estiverem no mercado, né, que às vezes o que distingue os melhores corretores pode ser até a qualidade, e sempre terá que ser a qualidade do seu produto. Mas antes disso, o valor das minhas ideias, né? E quando eu falo o valor das minhas ideias, eu preciso olhar e pensar, será que isso que eu estou propondo para o meu cliente, será que isso que eu estou dizendo para o meu cliente é realmente certo? Será que isso que eu estou querendo vender para o meu cliente, eu estou dizendo que esse imóvel tem tantas qualidades, tem tantas facilidades, realmente eu vou ter condição de entregar? Porque senão a gente fica no afã de querer vender, de querer divulgar, de querer usar estratégia de marketing, né? E eu esqueço que prometer e não cumprir é pior do que mentir. Desculpe a sinceridade, mas a gente tem que dizer isso. A gente tem que ter muito atento a isso. Agora, vender imóvel, né? Para vocês que estão aí no mercado, é como procurar um novo emprego todo dia. Eu saí de casa todo dia para vender, é como se estivesse batendo na porta procurando emprego, né? Alguns dizem que é trabalho para maluco, mas eu sempre digo que é trabalho para quem é corajoso e para quem é criativo. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Em nome do Grupo Prime, em nome da rede CETEP, eu agradeço a convivência de vocês, né? Peço desculpa, às vezes a gente fala bastante, às vezes a gente quer se comunicar, mas assim, eu vim aqui para dar o meu melhor. E nesse dar o meu melhor, eu gostaria de amanhã ou depois, quando eu encontrar vocês no mercado, né, vocês que estão aqui em sala, vocês que estão me assistindo ao vivo, vocês que vão ter essa aula depois, às vezes o professor pode não saber quem é. Mas, vocês me conheceram, professor, olha, eu estou no mercado, estou ganhando dinheiro, estou vendendo bastante. É isso que dá prazer. É isso que faz a gente renovar cada dia e dizer, não, eu vou lá dar o meu melhor porque eu estou contribuindo e cada vez mais que os meus clientes, que vocês são clientes nossos, os meus alunos que estiveram comigo, não vão se esquecer de que os 20 minutos de estudo diário é importante, tá bom? Muito obrigado, sucesso, boas vendas para todos vocês. Grande abraço.